Conectando. Aê! Seja bem-vinda, doutora Aqui deu. Tabata! Tô Viu? confirmando só se tá tudo ok no YouTube e tá com um delay no áudio aqui. Só um minutinho. Tá sim. Então, olha só, essa transmissão será aqui pelo Gente de Direito e será também pelo canal do YouTube da doutora, que é Atualiza a minha página Você de Entendeu o novo. Direito? Aí você pode ir lá também acessar. Ó, enquanto isso, vamos cumprimentando a Paula Goulart, Liliane, Mônica Galixandro, Hakarolo, Vitakawa, nomes japoneses diferentes, Edna, Felipe Reutemann, sejam muito bem-vindos. Como que tá, doutora? Acho que agora no YouTube deu. Você acessou aí? Gente, alguém tá pelo YouTube consegue confirmar se tá tudo ok? Que é home office, aí eu e o Cícero tem que se virar sem nossos ajudantes, né? O áudio tá ok para todo mundo? Dá um okzinho. Pô, fala de onde você está falando, cada participante aí. Hoje é uma live conjuntas, né? A doutora de São Paulo, eu aqui da Goiânia, Goiás, da terra do Piqui. E doutora, por Pergunta pro favor, Paulo. se apresente, fale quem você é Vamos lá. para a turma aí. Olá, pessoal. Eu sou do canal Você Entendeu Direito. Meu nome é Tabata, sou formada em Direito, sou advogada. O nosso propósito é levar a educação jurídica para as escolas. Ó, o pessoal tá falando que não abriu no YouTube. Caramba. Peraí, Cícero. Tá bom. Um minutinho. Enquanto a doutora está fazendo seus ajustes para a transmissão também, né, da turma dela ali no YouTube, ela é muito forte no canal dela, e a gente vai estar falando mais sobre isso. Hoje nós vamos falar como ficam os contratos na pandemia Chama o da Paulo. Covid-19. Você não passou o meu dele pra mim, você passou o meu pra ele não me chamou. Então, nós vamos estar falando de todos esses contratos, de toda essa relação, então, dos direitos ali previstos, desse novo regime jurídico, né, que vai vigorar, desse novo Código Civil, dessa nova realidade que está imperando no corona crise. Eu vi uma expressão muito legal hoje, doutora Tato, falou assim, ó, corona Uhum. crise. É a corona crise, é a crise do coronavírus, e nós vamos ter que nos virar para resolver os nossos problemas, de nossos clientes, dos nossos familiares e que não se desequilibre demais as relações fornecedor-consumidor, contratante-contratado, não é isso? Uhum. Desafios, né? Porque não só esses termos são novidades, como a própria forma de solução. Cada juiz está entendendo de um jeito, está complicado. Sim. E, então nós vamos falar um pouquinho sobre prescrição em decadência, o que, que é isso, o que, que isso vai mudar, sobre direitos de família e sucessões, pensão alimentícia, sobre inventários, sobre o próprio direito de arrependimento do consumidor, sobre contratos de locação imobiliária, tanto residencial como comercial. Eu posso parar de pagar simplesmente, eu posso pedir redução, como que eu devo fazer. Então a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso, mas a gente só quer estar deixando tudo ok para que o máximo de pessoas pode ter acesso a essa live também, que fique gravado. A doutora vai fazer ao vivo no canal e, se não me engano, vai ficar depois no YouTube, no seu canal, correto? Ou não? Vai se conectar, que eu não tô conseguindo. Deixa eu até colocar aqui. Ah, Vamos ver se vai. então vamos lá. Então a gente pede um pouquinho de paciência para você, mas tá bem legal, o áudio para mim tá Sim. bacana. Não tá dando delay, não tá dando eco, não tá tendo atraso, né? E a gente vai estar falando sobre tudo isso aí. Já antecipando aqui, enquanto a Tá tudo doutora certo? Tábela lá finaliza os ajustes, eu quero já antecipar que há decisões esparsas, isoladas, liminares, decisões provisórias, autorizando, olha, inquilinos, locatários, pagar só uma parte do valor do aluguel. Então, há uma decisão de São Paulo, da terra da doutora Tabata, eu acho que ela vai falar sobre isso, eu vi rapidamente também, que um juiz autorizou que o inquilino pagasse 30% do valor do contrato. Então, o contrato era 30 mil, era de restaurante, teve que fechar por causa de um decreto do governo do estado, e aí não liberou ele do pagamento, mas falou o seguinte, pague só 30%, então, baseado na falta de ganhos, e tem validade, você não vai ter nenhuma implicação jurídica.
Repare, o juiz não autorizou que a esse inquilino, que ele deixe de pagar, mas que ele pague somente uma parte e que futuramente ele possa negociar e quando voltar à sua atividade, ele tenha condições de cumprir as parcelas atrasadas e as atuais. E aí, doutora Tabata, como é que tá? Então, foi um restaurante, né, que como o decreto mandou fechar esse tipo de estabelecimento, não está tendo renda, sem renda não consegue pagar os custos, os aluguéis, e acabou priorizando até funcionários. E entrou com uma liminar, foi a 22ª vara, se eu não me engano, que deu essa liminar para pagar 30%, que daria em torno de 9 mil e pouco. Mas isso é um caso isolado, foi analisado Sim. caso a caso. Até esse projeto de lei que a gente vai falar hoje, ele leva muito isso em consideração, né? Porque não é todo locador e locatário que tem essa situação do locatário ser hipossuficiente. Muitas vezes o próprio locador, que é o proprietário do imóvel, tem uma condição financeira melhor. Então, o restaurante conseguiu, porque no caso do restaurante, o locador não vivia só disso, só de renda de aluguel. Porque certamente se vivesse, acho que não conseguiria. Perfeito. E já aproveitando esse tema, então, que a gente está começando assim, meio já pelos exemplos concretos, né, diante da organização aqui, diante do quem sabe faz ao vivo, mesmo quando dá errado. É mesmo? Mas eu tenho um amigo, doutora Tabata, e demais que nos acompanham aqui, que o próprio dono do imóvel, que vai onde a senhora falou aí, que ele deixou o aluguel por R$ 50 para esse amigo. Ele paga mais ou menos 600, R$ 700 de aluguel de uma sala pequena comercial, até bem localizada, mas o valor até é bacana, para um local muito arrumado. E ele, de livre e espontânea vontade, ele falou, não, me paga só R$ 50 e o IPTU e as despesas que você normalmente já tem, o IPTU do mês, e eu vou dar isso para você. Por quê? Porque ele é um grande, né, dono, proprietário de imóveis, ele teve essa sensibilidade. Então, eu acho que a partir do início, que as partes têm bom senso, conseguem conversar, elas conseguem chegar num denominador comum, independente da lei ou do que diz o contrato ou da situação, não é mesmo? Com certeza. Isso daí não foi só o caso do seu amigo, não. Eu conheço locadores que estão isentando completamente o aluguel, porque as pessoas não estão conseguindo trabalhar, muitas vezes, em locação comercial, que é diferente de locação residencial, que é aí que as Sim. pessoas ficam mais em casa mesmo. Sim, então já vamos abordar um pouco desse tema, que eu acho que é um tema que assola todo mundo. É interessante também falar do caso contrário, que é quando o locador ele só tem aquela renda ou aquelas rendas para se prover. Então o locador ele investiu o seu dinheiro em imóveis e ele vive das rendas do aluguel. Ele paga a sua comida, o seu plano de saúde, o colégio do seu filho com a renda do aluguel. E agora, às vezes, a pessoa que paga o aluguel não tem condição também porque a sua atividade foi paralisada. Ou porque o seu contrato de trabalho foi suspenso, ele vai ganhar menos. Então, como fazer nesses casos, né? Então, eu acredito que se aplica ao mesmo a um inquilino que tem uma renda ou que não teve alteração dos seus ganhos, ou que consegue trabalhar remotamente, consegue ganhar, ele também tenha o bom senso e a razoabilidade de cumprir integralmente o contrato. Ainda que ele não esteja funcionando plenamente. Eu acho que nós vamos ter que usar muito isso, né, doutora Tabata? Uma sinceridade, uma questão de caráter mesmo, de boa fé contratual e de quem tem condições que cumpra o contrato. Quem tem condições de abrir mão de parcelas devidas, que abra mão, total ou parcialmente. Entra até aquele conceito que um seguidor comentou do Pacta Sunt Servanda, que é importante a gente falar. Porque o contrato, ele realmente tem muita força, mas ele tem que ser sempre baseado na boa-fé, no acordo entre as partes, sem que seja oneroso excessivamente para um dos lados. E até tinha um artigo nesse projeto de lei que foi tirado, até pela relatora Simone, que previa que quando o locatário, no caso do aluguel residencial, tivesse uma redução no salário dele, ou a suspensão, ou até fosse demitido, que tivesse esse atraso no pagamento do aluguel, para pagar depois. Só que foi tirado justamente por essa questão. Tem que olhar os dois lados, tem que ver se o locador vive só da renda do aluguel. E por isso que acabaram tirando. Apesar de concederem a liminar Eles preveem de conceder a liminar para desocupação do imóvel
só depois que passar essa situação toda, lá para depois de outubro desse ano, né, de 2020. Isso. Então, vamos começar, né? De onde deveríamos ter começado, né, doutora Tama? Primeiro, se apresente, por favor, por gente de direito aqui, para a turma que não te conhece, do canal maravilhoso que a senhora tem, né? Altruísta. Eu mesmo sou um seguidor, sou um fã do conteúdo da doutora. Ela tem ali, do que eu já assisti, tem muito de direito do trabalho, ela fala de direito do consumidor, ela fala de direito civil, ela fala de estudos jurídicos como prescrição e decadência. Resumindo, ela fala sobre vários direitos que afetam a vida do cidadão comum, da dona de casa, do estudante, do pai de família, sobre todo mundo, sobre pensão alimentícia. Então é muito bacana, linguagem fácil, super comunicativa, bem leve, muito agradável, rosinha, roxinha, assim, um assombreado, né? Muito bem escolhida as cores, bem feminina como ela. Então, por favor, se apresente pra gente. Bom, primeiro, obrigada pelos elogios, doutor Cícero. Acho que a missão que eu tenho é a mesma que o doutor tem, que apesar de a gente trabalhar na área jurídica, representar e ser o nosso viés até financeiro da vida, a gente sempre tem que ter um propósito além. E eu sempre achei que o direito fosse um ramo que a gente deveria aprender na escola, pelo menos a base do consumidor, o trabalhista, as coisas do dia a dia, porque o brasileiro, para ser cidadão e exercer a cidadania, ele precisa ter pelo menos noção dos limites das leis. Então, esse é o propósito do canal, eu traduzir, apertar a tecla SAP das leis e trazer uma acessibilidade maior para todo mundo, de forma leve, engraçada. Eu brinco que é um canal de entretenimento jurídico, porque eu acho que não tem forma melhor de lidar com a situação do nosso país que com essa. E o doutor também tem um propósito, assim, é voltado mais para o direito do consumidor, mas é um propósito muito... Eu fico muito feliz de ver colegas de profissão tendo o mesmo pensamento, ao contrário do que muita gente acha, que é uma competição. Não, eu acho que o mercado do conhecimento, do compartilhar, quanto mais, melhor. E para quem não me conhece aí, né, do público, da doutora, Sim. Você Entendeu Direito, do VED Oficial, meu nome é Cícero Goulart, eu sou advogado aqui em Goiás, já há 15 anos, sou especialista no direito do consumidor, tenho outras especialidades também, e a gente está aqui para contribuir com conhecimento gratuito para vocês, para distribuir mesmo informações que sejam válidas e úteis na sua vida. E eu estou muito honrado com a participação da doutora Tabata, é muito engraçado mesmo, os vídeos dela são bem bacanas, eu até me inspiro nela um pouco, ela fala pausada, ela fala com tranquilidade, ela coloca os erros de gravação, então vai lá depois e confira ou assista dela. Hoje vai ter também, né? Se fizesse uma edição da nossa live hoje, só o problema com o YouTube tá ótimo. Mas vamos lá, doutor. Então vamos falar um pouquinho. Eu já vi a senhora falando com muita propriedade sobre prescrição e decadência. No PL 1179/2020, que é um projeto de lei que eles estão fazendo para quê? Para não ter um calote generalizado e para que dê segurança jurídica aos contratos. Está todo mundo agora querendo romper com os contratos, não cumprir os contratos de forma aleatória. Não é isso. Olha, é crise, é pandemia, é um colapso, eu não tenho que cumprir com o contrato. Não, você tem que cumprir com o contrato. Se seu contrato foi alterado por força do coronavírus, então ele pode ser negociado, ele deve ser conversado antes de tudo. Né? Então esse PL vem regular os vários aspectos da vida, ele altera o Código Civil, o Código de Processo Civil, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei do Inquilinato, né? A Lei de Locações e uma série de outras leis, e a gente vai estar falando sobre os temas mais populares, mais comuns, e eu queria chamar a doutora para falar um pouco sobre o que é prescrição e decadência e como que isso vai se alterar nessa nova lei, se for aprovada na Câmara, que já foi aprovada no Senado Federal. Essa questão de prazos, ela acaba atingindo, porque a prescrição e decadência é um prazo que você tem para buscar os seus direitos. Tem diferença entre os dois termos, a gente tem até vídeo mais específico no canal sobre isso, mas para a gente ganhar tempo aqui, o que vale você saber é que você tem um prazo para buscar os seus direitos. Só que como você vai buscar os seus direitos se está tudo parado? Se o fórum, apesar de todo mundo estar trabalhando por trabalho remoto, os escritórios de advocacia estão fechados, estão fazendo trabalho remoto também. Está bem difícil buscar até a Defensoria Pública e demais órgãos. Então, esse projeto de lei prevê a suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais, por isso que eu não vou diferenciar, porque é o mesmo efeito para ambos, até dia 30 de outubro. Suspender, é importante eu falar isso, é diferente de interromper. Porque suspender, eu brinco que é você puxar para cima o prazo, pausar e depois retomar de onde parou.
interrupção, começa a recontar depois que volta. Então, esse projeto de lei prevê a suspensão dos prazos. Ou seja, se você tem 3 anos para entrar com uma ação de indenização por perdas e danos, e já passou 2 anos até a data do dia 20 de março, só vai recontar o 1 ano faltante da prescrição a partir do dia 30 de outubro. Não que vai começar de novo o prazo de 3 anos. Então o que a doutora está falando é o seguinte, eles estão fazendo uma nova lei, estão fazendo um recorte no tempo. Essa nova lei, ela não altera a legislação atual, tá? Não altera os direitos. Ela simplesmente, eu estou com filhos aqui, estou em casa, então vocês tenham paciência aqui se eu olhar para baixo. A pequenininha está aqui já levantando. Então, eles fazem um recorte no tempo, que é desde a decretação da pandemia, né, da calamidade pública pelo governo federal, que é 20 de março, e meio que suspendem ou taca os direitos até 30 de outubro, né? Então, basicamente, os direitos todos que a gente falar é como se fosse assim, ó, tá tudo meio suspenso. A ação que entrou após 20 de março não vai valer. Deixa eu pegar a Nenê, senão ela não vai deixar fazer a live. Essa aqui é a Bela, tá? É a Bela, obrigado. Que linda. Vai fazer 11 meses. Só um minuto. Alguém pode me socorrer? Olha que eu tranquei todas as portas aqui, porque tem gente em casa também, eles estavam tudo querendo participar aqui. Obrigado, alguém veio me socorrer. Então, olha só, é mais ou menos isso. Então, tanto a prescrição, que é a perda do direito a perda de você cobrar um direito, ir atrás do direito, de você ir atrás, né, de algum direito, de alguma prerrogativa que você tem, e a decadência, que é a perda do próprio direito, ou seja, a perda da possibilidade de você ir atrás do direito ou do próprio direito, vai estar suspensa, então, fora as hipóteses que já existem, né, doutora? De 20 de março até 30 de outubro, ou seja, ninguém vai perder o direito que tinha se já estivesse perdendo por força da pandemia. Então, uma ação bem sensata, né, de resguardar a sociedade como um todo. E isso é uma coisa que a gente não tinha nem nas leis, né? Porque tem coisas que o projeto de lei está prevendo que a gente já tinha jurisprudência, que são as decisões dos juízes, a gente já tinha algumas leis que dava para tratar de forma análoga, né? Comparando. E esse ponto da prescrição e decadência é muito bom, porque a gente não tinha respaldo nenhum legal para isso. Exatamente. Uma situação bem bacana que o PL traz também é a questão das restrições das reuniões, tanto de empresas como de condomínios. O que a doutora consegue falar para a gente aí? Então, isso daí é porque como a intenção desse isolamento domiciliar é evitar com que as pessoas tenham contato, o ideal é facilitar algumas coisas que a lei prevê, uma burocracia certa para a realidade que a gente tem hoje. Porque a lei, ela prevê, para caso de assembleia de condomínio, a presença dos condôminos, ou numa empresa, votações, deliberações, a presença, até o empregador e o empregado para firmar acordos também precisaria. Só que fica impossível, se ninguém pode sair de casa, como que vai cumprir essas questões formais? Então, deu uma relaxada nesse sentido de trazer as assembleias virtuais e trazer também a validade das votações que são feitas durante essas sessões, substituindo a assinatura presencial. Perfeito. E é interessante também falar, né, doutora, que essa nova lei, dá direitos para o síndico de restringir o uso da área comum. Porque vários condomínios começaram a restringir, vários síndicos, né, começaram a restringir o uso da área social por conta da contaminação. Academias, salão de festas, piscinas, quadras. Então, aqui em Goiânia e em Goiás, eu acredito que São Paulo também, por todo o Brasil, tinha síndico simplesmente proibindo. Tinha gente querendo proibir, mas tinha que fazer assembleia para deliberar, mas não podia aglomerar. Então, eu acho que, independente se viesse essa lei, ia ser válida as decisões por uma reunião virtual, num grupo de WhatsApp ou numa outra comunidade. Tem condomínios que têm comunidade no Facebook que poderiam ali votar, manifestar a sua opinião. Só que com essa lei acabou. Então ela dá autoridade, legitimidade para o síndico e fala o seguinte, ó, tá vedado, ninguém vai usar a quadra durante tal período ou de tal forma. Isso é uma coisa bem bacana. E eu queria também deixar uma dica aqui, eu ouvi também mais a doutora, desse de outros direitos, a partir do fundo de reserva. Porque vamos supor a dona de um restaurante está totalmente fechado por 15 dias, talvez vai ficar por mais 30 dias. Tem alguns restaurantes, doutora,
que estão conseguindo entregar delivery. Tem outros que não, porque ele vive tá num centro comercial, o centro comercial não está funcionando, ele não tem nem para quem entregar, ele não tem isso, né? E até ele se cadastrar no iFood e tal. E resumindo, então essa pessoa não vai ter direito de pagar o condomínio. O que está sendo aconselhado pelos especialistas? Pague o condomínio, que é onde você mora, é onde você sobrecarrega, e o condomínio é um mero rateio de despesa. Só que, lembrando que você pode provocar o síndico ou os demais moradores para usar o fundo de reserva temporariamente, que é uma questão extraordinária, o fundo de reserva pode ser usado para isso, para compensar uma parte do rateio condominial, das despesas, não é isso, doutor? Qual que é a sua opinião? Ah, com certeza. É que, infelizmente, a realidade do brasileiro é um pouco diferente, porque na teoria isso daí é o correto, o fundo de emergência, mas nem todos os condomínios e empresas têm esse fundo emergencial. Verdade. Então, o que esse projeto de lei ele traz, além das assembleias virtuais? E importante esclarecer também que se nesse período, até dia 30 de outubro, tivesse uma assembleia para votação do síndico e que vai ser impossibilitado de realizar e até pela via virtual, ele vai ter o mandato prorrogado. Isso foi uma dúvida que foi tirada também. Mas voltando, a utilização das áreas em comum é porque o interesse comum tem que se sobressair ao interesse do particular. Então, Perfeito. se o interesse da nação é evitar o contágio, não é o interesse de poucos que vai se sobressair. Ele pode restringir, pelo projeto de lei, as áreas comuns, como também tem, hoje em dia, é muito comum condomínio clube. Então, às vezes tem academia já com serviço terceirizado de professores e aulas. Então, como vai suspender isso? Eu entendo, assim como tem uma portaria específica para clubes, que até peguei um número aqui, se alguém se interessar, eu até faço vídeo sobre isso, que é a portaria 20 de 2020. De ter um certo abatimento no valor ou uma prorrogação do tempo de contrato, que no caso do condomínio eu entendo como abatimento de valor, porque o condomínio é um rateio de despesas. A partir do momento que a despesa reduz, o rateio reduz também. Então, isso vai ter que ser deliberado de condomínio para condomínio, levando em consideração o que o doutor falou, se tem esse fundo de emergência ou não. E até tem a proibição também de festas, estacionamento para uso de terceiros. Só é autorizado pelo projeto de lei a obra de natureza estrutural ou necessária e para atendimento médico. De resto, eles estão evitando tudo. Perfeito. Vou falar aqui, antes de a gente mudar, só como está acontecendo no meu. Houve a orientação de não se aglomerar, de não usar, o pessoal entrou, e aí de pouquinho em pouquinho, né? As famílias, principalmente que têm filhos, foram descendo aí de forma isolada e tudo, e agora já está até, apesar que a recomendação permanece à mesa, está funcionando de forma pontual. Então, estão tentando não se aglomerar, evitar, mas aqui não foi proibido, o síndico foi de muito bom senso, mas o pessoal também está muito consciente quanto a isso. Bom, aqui o uso do elevador está isolado. Aqui se entra só pessoas da mesma família, e todo mundo de máscara, luva, academia não pode usar, salão não pode usar. Eu tô morrendo de medo de entrar no elevador e o povo espirrar, viu? Porque agora falam que dura 3 horas no ar. Eu acho que como a gente não conhece o vírus, é melhor não subestimar. Eu vi um vídeo, eu vi uma simulação dos chineses aí e dura até mais quando no ambiente fechado não tem ventilação. É terrível. Então vamos fazer a nossa parte. Falar nisso, você que tá aí tem lavado as mãos, tem usado o álcool, né? Tem feito a sua parte, né, doutora? É muito importante. Estamos em isolamento total. Isolamento. Olha, uma coisa muito importante, e a doutora também é craque nesse assunto, eu já vi vídeo dela falando sobre isso, que é o direito do arrependimento do consumidor. O que é isso, Cício? Quando você se arrepende de ter feito uma compra à distância, o comércio eletrônico. Quais são as compras à distância? Compra por internet, um vendedor que batesse na sua porta também, fora do estabelecimento comercial, né? E agora não vai mais, que ele não tá zanzando por aí, mas compra por catálogo, né? Natura, Avon, compras à distância. Quando você vai no feirão automotivo, né? As concessionárias ou os fabricantes vão para um determinado local e faz fora do estabelecimento comercial e você compra ali, o Código de Defesa do Consumidor te dá a opção de, em 7 dias, você desistir do negócio, do produto ou serviço. Por exemplo, aqui que eu fiz aqui recentemente, uma linha de internet, eles montam aquela barraquinha, né, na frente, ou para vender imóvel, ou para vender internet na frente dos condomínios. Eu não sei se São Paulo faz isso. Em Goiânia faz muito isso aqui em Goiás, né, nos centros comerciais.
Então, essa compra fora do estabelecimento, você pode desistir. Para fins de equilíbrio contratual, a legislação está colocando que você não vai poder mais desistir. Se você comprou entre os dias 20 de março até 30 do 10, pense muito bem que você não vai poder desistir do negócio. O que a doutora achou disso? Então, a primeira vez que eu li sobre isso, eu falei, meu Deus, porque isso de direito de arrependimento é para assegurar o consumidor de que se ele comprar algo que não é aquilo que ele viu na internet, que isso é muito comum, você compra uma coisa maravilhosa lá, que vem pelo Mercado Livre, aí chega, não é do jeito que você esperava, você tem 7 dias para se arrepender. E dão Verdade. 7 dias, não é porque você demora 7 dias para se arrepender, porque você tem que voltar, mandar, você tem que falar com o fornecedor para mandar de volta pelo correio, tem toda uma parte chata de resolver. Como está tudo parado, e na teoria também dificultaria essa questão de devolver em 7 dias, o que esse projeto de lei fala? De suspender a aplicação do direito de arrependimento, mas aí entra a questão que foi, nossa, quando eu li eu falei, ufa, só para alimentos de uso imediato e perecíveis e medicamentos, não é geral. Exatamente. Então, a orientação é, inclusive, quando você comprar algo que não se enquadre nisso, de alimentos e tal, você checar já se tem algum defeito ou não, porque senão você nem recebe do entregador. Perfeito, perfeito, doutor. E, inclusive, eu vou falar assim, ó, não foi combinado. Eu tô com um exemplo aqui, eu não vou abrir porque eu já lacrei ele. É um livro que eu comprei, doutor. Eu comprei uma coleção e um livro avulso. Da RT, vai servir até prova, que a doutora depois eu vou jogar no meu store por 24 horas, a doutora vai jogar no YouTube. Vai servir como prova da RT antes de pandemia. E a RT não me deu resposta até hoje. Eu desisti dentro dos 7 dias, que eu vi que eu não era nada do que eu queria esse livro aqui. Eu tive o descuido, a facilidade de se arrepender à distância. Eu não li nem o índice ali. Quando eu cheguei pelo tema, eu vi, nossa, não é nada, é outra realidade. E já estava sendo descumprido antes da pandemia. Imagine agora. Agora, você já pensou se eu compro esse livro agora, depois de 20 de março? Eu estava lascado, eu não ia nem ter, por se essa lei sendo aprovada, eu não ia ter como fazer nada, né, doutor? E até mesmo porque é para todo mundo em casa priorizar gasto essencial. Livro é essencial para minha vida? Eu sou apaixonada, mas em questões essenciais de sobrevivência mesmo. Então evitem, porque se não tem o direito de arrependimento, nesse caso, o doutor, se tivesse comprado depois, ia ter que revender aí, repassar. Não, e eu vou te falar a ironia da coisa. Deixa eu ver se dá para abrir, para vocês verem que eu não estou mentindo. O livro é Direitos do Devedor. Só que eu vi que não era nada. Eu vou tentar abrir aqui, acho que dá legal. Mas vai dar para fazer rapidamente. É isso aí mesmo. Aqui é tudo informal. Aqui é assim. Olha só, não, direitos do endividado. Tá vendo aí, doutora? Tá dando para ler? Aí. Direitos do endividado antes da pandemia. Esse livro aqui vai valer para muita gente. É uma situação bem aí, ó, já agora, né? tá anunciando a venda. Advogado é uma coisa, né? Já tá vendendo livro já. Mas não é meu não, mas não foi o que eu queria do esperado. Mas é isso aí. Vamos lá, vamos continuar. Olha só, teve 2 perguntas aqui, a gente vai tentar responder. E, doutora, uma perguntou como fica os R$600 quando entrar no cheque especial, eu não lembro quem subiu, e os R$600 do governo federal. Os R$600 do governo federal não é para todo mundo, são situações específicas. Não vai dar para falar, eu não vou lembrar de cabeça, eu acho que a doutora Tabata também não, né? Mas são situações muito específicas para os autônomos, para informais, para mães de família que perderam sua renda, tem um limite, tem que ter isso. Então são vários requisitos, você tem que ver se você se enquadra, tá? Tem um monte de critério. Tem um monte de critérios em relação a isso, porque é para assegurar as pessoas que já têm uma renda constante a sobreviver, que são os informais, que nem o doutor falou. E essa semana eu vou subir um vídeo sobre isso no canal também, ó. Show! Ou seja, essas pessoas não estão produzindo nada, elas não estão tendo como pagar nem como sobreviver, comprar o alimentar, comida. Então é para isso, auxílio emergencial dessa emergência. Sim. Então tem vários requisitos lá. Então não vale para cheque especial, tá? Não é para quem está endividado simplesmente, não. Eu sou empresário, eu tenho minha renda, estou endividado e tenho um cheque especial. Não. São requisitos específicos. Vamos lá, a doutora falou que vai colocar. Nessa semana, doutora, a senhora coloca para explicar para todo mundo? Essa semana. Até sexta-feira a gente sobe, porque como começou a pagar, vai começar a pagar a partir de amanhã, a gente estava esperando eles terminarem de resolver alguns pontos do procedimento para eu já explicar tudo de uma vez. Show. E o Brubalas está falando aqui, ó. Eu também tenho uma compra pendente, mas graças a Deus consegui cancelar. Alguém falou aqui que tá cheio também de compra à distância.
Deixa eu ver se eu Hoje é o acho. que mais tem. Até, ó, doutor, deixa eu fazer um comentário do projeto de lei Fica à em vontade. relação à compra de aplicativo, que eu achei muito interessante. O projeto de lei ele nem previa isso de começo, foi adicionado com uma emenda, que foi colocar que os entregadores, como está muito comum agora, motorista de Uber, entregador da Rappi, do iFood, eles se expõem muito a esse tipo de risco. Então, esse projeto de lei prevê que vai ser repassado menos 15% do que eles estão acostumados a repassar para os aplicativos, a título de frete, para restituir eles de alguma forma, porque eles só vão ter, eventualmente, algum direito desse benefício emergencial que você falou, do auxílio emergencial. Então, é uma forma de remunerar as pessoas que estão se colocando em risco para entregar em casa esse tipo de produto. Legal, legal, legal. Então, lembrando vocês, então, só para arrematar, o direito de arrependimento vai ser suspenso antes de você comprar o que não é essencial, fora alimentos e remédios, que a doutora falou aqui. Você pense 2, 3 vezes. Você não vai poder, em 7 dias, desistir do produto e serviço. Em tese, isso é para dar equilíbrio contratual. Dizem aí os especialistas, vamos ver como vai se portar, né, doutora? Exceto defeito, né? Exceto defeito. Se você comprar um livro e ele veio rasgado, você pode trocar. Exceto defeitos. E lembrando aí que tem fraudes também, né, doutora? Tem vários vídeos aí de pessoas que vão comprar e vem pedra no lugar, vem coisa, então tem essas Normal. questões. É. Sim. Uma coisa muito bacana aqui, que eu acho que a doutora já falou por cima, mas foi que essa legislação, ela impede o despejo. Então, voltando na locação que a gente começou, ela impede da pessoa ser despejada. Uma questão de sensibilidade, solidariedade. A pessoa tem um restaurante, paga aluguel. Ela vai ser despejada do comércio, ela não está funcionando, não está podendo pagar. A pessoa vive na sua casa, lá ali, não está conseguindo pagar o seu locador, o proprietário do imóvel. Então, em tese não, essa lei, né, esse projeto de lei virando lei efetivo, a pessoa não vai poder ser despejada, vão ter que ser encontradas soluções para resolver essa situação. E aí eu vou estar conversando com a doutora sobre essas soluções. E tinha um dispositivo, acho que a doutora já falou, se eu não me engano, que suspendia o dever de pagamento. Isso foi retirado porque tem as duas partes do contrato que tem que ser analisado. Vamos lá, doutora. O que achou dessa questão desse dispositivo que impede o despejo das pessoas, do inquilino, do locatário, seja residencial ou comercial? E quais as soluções que a gente poderia ter para resolver essa questão? Bom, eu achei muito bom, porque isolamento domiciliar, como que você vai mandar uma família sair de casa, porque a maioria das pessoas foram demitidas e não tem renda para pagar o aluguel. Então, apesar de ter que ter o bom senso, o equilíbrio entre as partes, eu acho que aí voltamos para os princípios que tem que sobressair ao interesse particular. Então, entra a dignidade da pessoa humana, a sobrevivência. Então, eu sou a favor disso, porque você não vai deixar de pagar o aluguel. Não é isso, você vai ter uma dívida. A única coisa que está suspensa, impedido, é que o juiz mande o policial ir lá bater na sua porta e mandar você sair. Mas você ainda vai ter que pagar o aluguel. Essa questão da redução, se vai ter ou não, abatimento, isso daí é uma coisa a se tratar entre as partes, porque a lei não prevê nenhum tipo de desconto para esse tipo de coisa. Porque, em tese, o locador e locatário têm um equilíbrio. Os parlamentares, que é o pessoal que participa dessas votações, eles tendem, é uma tendência, a ver o locatário como hipossuficiente. Mas é caso a caso. É o juiz analisar as duas partes e encontrar o equilíbrio. Então, olha só. Mas eu achei muito bom. É importante a gente estar falando que é um novo mundo, ninguém sabe como vai ser, como as decisões vão se comportar, qual a tese que vai ser majoritária. Eu acho que vai ser, doutor, analisado cada caso, caso a caso. Por quê? Porque tem um grande proprietário que tem vários imóveis, ele não depende, ele pode isentar por 30 ou 60 dias, que não faz nem fichinha, ele vai estar deixando de ganhar lucro, mas ele pode voluntariamente fazer isso. Tem um inquilino que tem muita renda, que mesmo não usando o imóvel, ele pode ter bom senso, falar que eu moro durante muito tempo, isso aqui me serviu ao meu comércio, eu pude fazer minha vida, levantar meu nome, meu emprego, posso ter gratidão e pagar, né, também. Então vai ter que ser olhado caso a caso. E o interessante é, sempre negocie. Sempre abre o diálogo. Nós falamos aqui no início, começamos a live, então tem algumas situações que os empresários estão abrindo mão, isentando totalmente, 100% de não pagar o imóvel.
Tem alguns que estão cobrando valor simbólico de 50%. Nós temos aqui decisão judicial de São Paulo, da terra da doutora Tabata, o juiz concedendo a possibilidade de se pagar 30% do valor do aluguel até que volte ao normal. Então tem a possibilidade de suspensão do contrato também na justiça. Tem várias hipóteses que podem ser feitas, tanto para locação comercial como para locação residencial. E antes de passar para o próximo tema, eu queria falar de duas decisões aqui, doutora, da Justiça de Goiás. E, doutora, até uma coisa que a gente precisa acrescentar. Isso daí de não sair liminar de despejo é para ações que deram entrada a partir de 20 de março. Perfeito. Se já tem uma liminar concedida, vão mandar você sair porque você já sabia que estava devendo antes. Perfeito, brilhante. Essa nova legislação, que é um novo regime jurídico de direito privado, transitório, excepcional por conta do coronavírus, para resguardar as soluções, ela faz um recorte no tempo de 20 de março a 30 de outubro, para todos os direitos, não é isso, doutora? Para tudo. E por enquanto, porque se a calamidade se instalar por mais tempo, pode ser que prorroguem. Tá bom. E eu quero falar de duas decisões exatamente sobre inadimplência e dívidas. A gente está falando de dívidas locatícias. Agora eu quero falar de duas decisões. São decisões esparsas, decisões isoladas, podem mudar a qualquer tempo, mas a Justiça de Goiás, olha só, trouxe duas decisões bem bacanas. Devido à suspensão de cirurgias eletivas em virtude da Covid-19, a Associação de Hospitais aqui de Goiás conseguiu uma liminar para que os associados não sejam negativados no Serasa e no SPC. Ou seja, os médicos, os fisioterapeutas, os cirurgiões falaram o seguinte: olha, eu estou impedido, e aí está se atingindo uma coletividade de pessoas num determinado específico. Eu acredito que vão ter médicos ali, doutora, recém-formados, em início de carreira, que vivem de consultas e vão ter super bem-sucedidos, que milionários médicos. Mas a questão deu para essa associação de profissionais da saúde, né, de que estão impedidos de consultar, com força de um decreto, as clínicas estão fechadas, as cirurgias foram suspensas, os procedimentos, eles não estão ganhando nada nesses 15, 20 dias. Então tem gente que realmente está fazendo. O que a Justiça fez? Deu procedência para não negativar. Então, se a CELG for protestar ele porque ele não pagou, CELG é a de energia elétrica aqui de Goiás, estou falando o nome das empresas, né? Se a de saneamento básico, ou de água, ou dívidas de mensalidade. Então, se a empresa qualquer for negativar essa associação, a CDL, que administra o Serviço de Proteção Crédito, e a Serasa não vão poder negativar esse pessoal. E tem uma outra, que eu já vou abrir para a doutora comentar também, que foi além. Eles pediram também, doutora, para que não fossem protestados também, que não tivesse protesto contra eles, né? Essa associação de profissionais da saúde. E não conseguiram. Agora, uma associação, o sindicato dos bares e restaurantes, rede hoteleira, fast foods, lanchonete, churrascarias de Goiânia, conseguiu aqui na capital até o protesto. Então, eles colocaram no polo passivo ali a CDL, a Serasa, todos ali os órgãos, né, cadastro de restrição ao crédito, e colocaram também os cartórios de Goiânia de protesto. E conseguiram uma decisão favorável. Nem protesto, então os bares e restaurantes que estão totalmente impedidos de funcionar, estão sem renda, não vai ter pelo menos negativação que envolve ali até a lógica foi, uma vez protestado o estabelecimento, ele vai ter dificuldade de conseguir crédito nos bancos, no governo federal e retornar ao mercado e manter os empregos. Então, a lógica da decisão da Justiça Goiânia, eu não li, mas eu só li a notícia, é exatamente isso. É manter os empregos e tal, eu beneficiando o setor de alimentos, de secos e molhados e por aí vai, os comércios estão plenamente parados, eu estou proporcionando que se retome a atividade, seja retomados os empregos, então mais ou menos alguma coisa. Doutora, viu alguma coisa aí em São Paulo? O que acha disso também? Comenta aí com a turma, que tem muito pequeno empresário, tem muito consumidor que está aí também olhando e que tem um crédito para receber. Até numa questão num geral, assim, não só para esses profissionais que você elencou, mas eu acho que toma como base duas coisas. Uma delas você já falou, que é a dificuldade de financiamento e você acaba ficando no rol de mal pagadores e isso traz uma dor de cabeça aí que acho que a gente está num momento de prevalecer o interesse público. A outra questão é do Código Civil que se aplica, que é aquele artigo 393, que está dando Força maior. bafafá. Exato.
que é o nosso único artigo que prevê algo sobre isso. Porque o Brasil, como não tem desastre natural, não passa por esse tipo de coisa tão fácil, a gente não tem na nossa lei nada. E o artigo 93, ou 393, ele traz um pouco disso, que fala que o devedor não pode arcar com os ônus que a sua demora gerar, ou seja, juros, multa, sanções pelo atraso do cumprimento, se for força maior, caso fortuito, que é o nosso caso. É claro que para dívidas atrasadas antes de 20 de março, não estamos falando disso, porque já está atrasada. Esse projeto de lei que a gente está discutindo hoje, inclusive, não se aplica a nada do que ocorreu antes dessa data. A partir de então, eles estão sim evitando negativar por conta disso. Temos previsão legal e temos os princípios ao favor. Legal. Olha só, a live corre pra caramba. A gente praticamente não falou nada, né, doutora? Advogado Nossa, gosta de tanta falar. força. E já foi 40 minutos. Então, eu tô preocupado aqui, porque, inclusive, normalmente aparece o tempo para mim. Mas eu acho que travou o tempo quando eu chamei a doutora. Deixa eu Mas eu ver. tô acompanhando no relógio, já foi mais ou menos 40 minutos. Então, vamos falar, 39. vamos falar basicamente dos direitos ali que foram previstos. Eu vou falar sobre... acho que já falamos... Eu vou falar sobre a questão da prisão civil por dívidas e a doutora vai falar da questão dos aplicativos. Pode ser? Para a gente tentar fazer um bate-bola aqui e para a turma que está aí pegar o maior do conteúdo que possível. Pode ser? Claro. Então, olha só. E como que fica a pensão alimentícia com essa nova lei, esse regime jurídico de direito civil transitório brasileiro? Já há decisão do STJ, antes dessa lei, de que não se prender, né, restringir a liberdade por meio de prisão do devedor de alimentos, do devedor de pensão alimentícia. Por quê? Porque às vezes ele teve uma situação ali, não conseguiu pagar a pensão alimentícia, né? Então ficou desempregado e tal, era garçom. Ou porque também pode-se dar o alastramento da doença ali nos presídios, é um local de ampla aglomeração, não tem como se interromper essa atividade de prisões. Resumindo, então, a decisão do STJ da ministra Nancy Andrighi, se eu não me engano, autorizando que seja cumprida em regime domiciliar. A lei, então, acata, como se fosse essa decisão aí, surpresa inicial, e dá a todos, né? Então, privilegia o devedor de alimentos, o pai ou a mãe que deve pensão alimentícia, e que descumprir, simplesmente descumprir, é importante você pagar a pensão do seu filho ou da pessoa que você sustenta. É alimentos, é subsistência. Não faça isso. Se você tem condição, não deixe de pagar. Se você não consegue pagar tudo, pague proporcionalmente. Honre quem depende de você, né? Alimente essa pessoa. Agora, então, ela vai ser, em tese, se houver a decretação de prisão nesse período de 20 de março a 30 de outubro, ela vai ser presa em casa. Aí falam, vamos pôr o tornozeleiro eletrônico ou não? Não sei, mas eu acredito que sim. Uma forma de se controlar que ela não saiu de casa. Ela não vai poder sair de casa. Eu ouvi falar também, doutora, eu vi alguns profissionais falando, pô, já que ela vai ficar em casa, é um prêmio às vezes ficar em casa, né? Então vamos cortar o Netflix dela, vamos cortar serviços essenciais. Eu ouvi gente falando isso, tá? E eu acho isso... Como que você corta a internet da pessoa, a TV a cabo, ou ela impedir ela de usar Netflix? Então, eu acho isso um pouco arbitrário e talvez até inconstitucional. Mas ouvi gente de quilate jurídico falando uma coisa dessa. Então, por favor, comente alguma coisa aqui e já fala sobre os aplicativos de entrega e tal, alguma coisa nesse sentido. Então, o da pensão é complicado, porque assim, a única coisa que prevê é que não vai ser preso, vai ficar preso em casa, o que não deixa de dever, de ser exigível as pensões. Só que a gente tem que levar em conta duas coisas. A primeira delas é que se ele foi demitido, se ele teve uma redução salarial ou qualquer coisa do tipo, cabe revisão na pensão. É lógico que a gente quer evitar que todo mundo que paga a pensão mova o judiciário dizendo que, não tenho condição, então eu vou pagar só metade, porque tem que olhar a necessidade de quem é alimentado e a possibilidade de quem alimenta. Mas cabe sim todo um estudo de caso a caso referente a isso. E quanto a pagar parcial, é importante dizer também que se você puder pagar parcial, fazer um acordo com a outra parte, é bom. Mas isso não tira o direito dela de executar as pensões contra você. A única diferença é que você vai ser preso dentro de casa conforme o projeto de lei.
E acabando a pandemia, você vai pro Chilindró, sim, ver o sol nascer quadrado, se a grade for quadrada, tá? Sim. Então é importante, mas principalmente, né, doutora? Vamos ter caráter, vamos ter sensibilidade. É porque tem aquele, desculpa, mas tem pai e mãe malandro, que não liga para quem tá sendo alimentado. Pague o alimento do seu filho, ajude ele tá com dificuldade. Por isso que eu falei que quero fazer um bate-bola, que no final eu quero falar sobre contratos relacionais. Mas eu quero dar a oportunidade para a senhora falar primeiro dos aplicativos, como que ficou a questão do delivery, que é uma inovação também legislativa. Por favor. Então, como eu comentei, não teve muita novidade. A única coisa é que eles estão prevendo uma redução de 15% do repasse. Então, vamos supor que um Uber, motorista do Uber ou um entregador ganhou R$10, ele teria que repassar R$10 do frete para a empresa, para o aplicativo. Ele vai só passar R$ 8,50. Então, vai ser 15% a menos do que ele tem que repassar. Assim como os motoristas de táxi, que às vezes pagam aluguel do carro, aluguel do ponto e etc., vai ter que ter uma redução de 15% daquilo que eles pagam. Que foi o que eu comentei até no começo da live. Mas isso daí é uma coisa até delicada, porque, querendo ou não, tem muita gente em casa porque empresas pararam. Só que como o delivery continuou, a demanda aumentou, porque muito restaurante continua trabalhando e pela modalidade de delivery. E esses funcionários que estão parados estão aproveitando para pegar moto e carro e fazer entrega para fazer uma renda extra. O que a gente não pode julgar como errado, porque a realidade brasileira pede, apesar de ter aí... Eu estou muito feliz com o governo em relação a esses auxílios que eles estão concedendo. Então, num quadro geral, esse projeto de lei vem para tentar proteger, indenizar essa demanda que coloca ele em risco. E, em contrapartida, é fazer quem ganha muito, que é o aplicativo, ganhar um pouquinho menos. Não vai ter uma despesa. Beleza. E interessante isso, que a doutora falou do aplicativo, às vezes, que a gente está falando sobre revisão contratual também, manutenção, às vezes a base do contrato dos aplicativos não se quebraram. Pelo contrário, aumentou. Tem pesquisas, doutora, tem notícias falando que eles tiveram um aumento de não sei quantos por cento, a questão do delivery de comidas. Eles estão perdendo na questão de Uber, de 99 Pop, de transporte de passageiros, né? Em vez de falar o nome do aplicativo, de passageiros. Então, para ele, para o aplicativo, às vezes houve um equilíbrio muito bom, às vezes ele até está ganhando mais. Então, é interessante estar falando. Bom, nós já falamos de prescrição. Pode falar. Doutor, tem até uma coisa em relação à família que eu queria comentar desse projeto de lei, que é referente ao inventário. Porque, infelizmente, tem muita gente falecendo com infecção e eu acho isso muito importante. Porque o projeto de lei ele está estendendo o prazo de abertura e de conclusão dos inventários quando a sucessão, que é a morte ou a declaração de ausência, tiver ocorrido a partir de 1º de fevereiro, que foi quando tudo isso começou a estourar. Perfeito. Então, eles estão estão estendendo o prazo. E normalmente a gente tem 2 meses para dar entrada no inventário, que é todo o procedimento quando a pessoa falece. A gente tem vídeo até sobre isso no canal, quem tiver dúvida. O que a gente teria 2 meses, a gente vai ter esses 2 meses a contar do dia 30 de outubro. Essa suspensão de prazos vale também para dar entrada em inventário. Perfeito. Assim como aquele prazo de 1 ano, de 12 meses que a gente tem para concluir o inventário, ele também vai ser suspenso, se ele vencer nesse interim, até depois de 30 de outubro. Então, olha só, resumindo aqui o que a doutora falou, você tem 60 dias para abrir o inventário quando falece uma pessoa. Só que se falecer a partir de fevereiro, só vai começar o seu prazo a partir de 30 de outubro, de 1 de novembro, digamos assim, né? A partir, né? E o prazo de conclusão dos inventários por lei é de 12 meses. Apesar que muitos juízes aí não respeitam, não dá conta de fazer. Mas então fica prorrogado também por mais 12 meses a conclusão. É uma medida lógica, né, doutora? Sensata e de bom grado. Tá tudo fechado, tem muito cartório trabalhando remoto, fica impossível. Bom, ó, falando sobre prescrição e decadência, restrição de reuniões nas assembleias, né, nos condomínios, falamos sobre direito de arrependimento do consumidor, sobre um impedimento ao despejo, falamos sobre suspensão ou diminuição dos aluguéis, que tem que ser negociado as dívidas. Falamos sobre poderes do síndico, que dá e limita, inclusive, o direito de propriedade pelo bem comum, né, da saúde pública. O interesse social prevalece sobre o direito privado, sobre o direito individual. Falamos sobre a prisão civil por dívida, sobre os aplicativos, sobre o inventário. Eu acho que
Para passar aqui, a gente pegar um ou dois casos aqui, doutora, para fechar a live, já está dando 10 minutos para cair, cai com 1 hora, a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai ser obrigatória e vai alterar todo o mercado, foi prorrogada por mais 12 meses, né? Que tem muita gente criticando, inclusive. E a aquisição do direito de propriedade por uso capião, né, prazo de 5, de 10, de 15 anos, também fica prorrogado nesse prazo aí. Você não perde a sua propriedade ou se complementa nesse prazo de 20 de março a 30 de outubro, né? Então, todos os direitos, basicamente, há suspensão. Então, você não vai perder um direito ou vai deixar de ganhar alguma coisa nesse período. Basicamente, a legislação veio para isso, né, doutora? Ela veio para retardar os efeitos, não gerar calote. Sim. Então, ela mantém os direitos ali previstos, altera alguns, como o direito de arrependimento. Ó, vou suspender esse direito seu, você não vai ter, você não vai poder se arrepender durante esse período. É um equilíbrio, né? É um equilíbrio, mas depois volta. A ideia é o equilíbrio. A ideia é a boa-fé contratual. A ideia é os contratos devem ser cumpridos. Que pediram aí para falar sobre pacta sunt servanda e sobre rebus sic stantibus. O que é isso? Via de regra, o contrato é para ser cumprido conforme foi ali estabelecido. Normalmente tem cláusulas penais para quem o descumpre e tem ali ele como ser resolvido da sua determinada forma ali pactuada. Mas também existem fatos posteriores que impactam a base do contrato, que mexe com o equilíbrio contratual, e esse contrato pode ser revisto ou ser desfeito, é o chamado rebus sic stantibus, né? Então, a doutora citou aqui a força maior, que é uma cláusula de exoneração contratual, a depender do caso. Mas você precisa realmente rescindir esse contrato. E aí eu quero falar sobre duas coisas aqui, fazer um bate-papo aqui, doutor, sobre duas questões aqui. Eu vou falar uma que é mais rápido. Por exemplo, pense no proprietário de uma van de transporte escolar. O cara vive de transportar o seu filho, crianças, adolescentes, pré-adolescentes. Esse profissional está parado. O benefício do governo é para esse profissional também. É para o motorista do Uber, né? É para o autônomo, é para o feirante, por aí vai. Por quê? Esse rapaz, ou essa moça, essa senhora, que carrega seu filho, não está tendo como prestar serviço porque os colégios estão parados. Então, você não é obrigado a pagar por serviço não prestado. Ponto, acabou. Se você não teve serviço prestado, você não é. Agora, é de bom senso, eu tendo condição, doutora Tabara, eu parar de pagar o contrato de transporte escolar do meu filho, quer dizer, transporte sempre transportou meu filho com o maior carinho, com o maior zelo, cuidando do maior patrimônio meu que é meu filho, por exemplo, meu parente, sei lá, meus sobrinhos, meu neto, e eu simplesmente vou deixar de pagar. Não dá para você que tem condição falar, cara, eu vou te honrar aqui com o valor do meu transporte, não pesa comigo, eu consigo fazer isso ainda que você não tenha prestado, ou não dá para você pagar uma parte do transporte. Então, esse pequeno empresário, micro pequeno, né, desses contratos mais relacionais, não é interessante você honrar esse contrato? Não é? Eu acho que a doutora pensa o mesmo, né? Não tem obrigação de pagar, mas você não vai pagar, quer dizer, simplesmente falar, eu tenho esse direito, não tenho, o serviço foi prestado, não foi. Você vai deixar de honrar uma pessoa? E vou dar um meu exemplo. A minha diarista não estava vindo, eu falei, olha, se você precisar, você me fala, não precisa vir, que eu não quero, que você vai vir de longe, ela vem de outra cidade, é Goianira, a grande metrópole aqui, Goiânia, Goiás, mas é uma outra cidade, uma do lado da outra, mas ela 1 hora para ela chegar aqui. Pegando 2 ônibus, eu falei, olha, não fica na sua casa, vamos atender a recomendação. Se você precisar, eu te antecipo essas 2 diárias, ela me pediu, eu antecipei, e agora a gente vai pagando, vai se combinando aí como que isso vai ser feito. Então, não é interessante isso, doutora? Empregado doméstico entra para esse programa de auxílio emergencial e você consegue fazer com que ela receba a mesma base de cálculo do seguro-desemprego. Eu até publiquei essa semana um vídeo sobre isso, explicando como que funciona. Mas isso de revisão de contrato é bem complicado, porque ao mesmo tempo que todo mundo tem que ter um bom senso, a gente também não pode colocar um individualismo por cima, que é o que você está falando. Se você tem condição de pagar a van da escola, fazer um acordo com eles, ou diluir o valor depois em desconto nas demais mensalidades, mas não deixando eles sem receber nesse mês que não vai prestar serviço, é essa relação de bom senso. O que acaba diferenciando nos 2 tipos de contrato. Tem aquele que você paga mensal, mediante a prestação, e tem o caso das escolas, que fazem um valor da anuidade parcelado em 12 vezes.
que até foi dúvida que foi elencada, que é até bom a gente comentar sobre isso. Eu acho que vai acabar vídeo só sobre isso, porque o tema é muito longo. E teve até algumas portarias interessantes a respeito disso, que também não tem nada pacificado, porque tá uma discussão. Essa coisa de colocar aula online e o aluno que não tem o acesso à internet. Ah, então se eu não teve aula, então eu não vou pagar. Mas espera, a escola paga aluguel, a escola paga os professores. Claro, tem um rateio de custos fixos que pode abater, pode reduzir a mensalidade. Até tem. Só que isso é uma coisa que estão aconselhando a manter na forma que as pessoas puderem o pagamento, porque tem muita gente sendo demitida também e vai ter que priorizar gasto essencial. Não que a saúde, que a educação não seja, mas vai ter que rever isso para o resto do ano. Tem escolas antecipando as férias do meio do ano, tem escola que vai abater ou vai dar desconto nas mensalidades a partir de julho para frente. Então, tudo vai em torno do que a gente estava falando agora, do Pacta Sunt Servanda, da boa fé, da boa relação entre as partes. Sobre o que a doutora está falando de mensalidade escolar, ora, tem lei aprovada no Distrito Federal que dá 30% de desconto nos colégios. Eu vi um colégio São Pouso aí de São Paulo dando 30% de desconto também, voluntariamente, e deixando doidos os concorrentes. E tem projetos de lei na Bahia, no Rio de Janeiro também, eu já sei. Então, uma série de questões. Eu entendo que, rapidamente, e aí vou agradecer ao doutor, nós vamos fazer, senão vai cair. Vamos supor, no caso, eu tenho crianças pequenas. Eu contratei para ter aulas presenciais. Aí é de bom senso eu simplesmente não deixar de pagar? Não. O colégio correu para me atender e, dentro do possível, não estava preparado também para isso o colégio. Ele forneceu um pequeno conteúdo de aula à distância, ofereceu atividades, então, querendo ou não. Mas isso também, doutor, a prestação de serviço dele, então, não foi com a mesma qualidade e da forma que queria. Porque meu filho, estando lá nas dependências do colégio, eu que sou autônomo, advogado, eu poderia ter ido trabalhar. Então, eu estou tendo que ficar, mesmo trancado no meu escritório, eu estou tendo que ficar aqui e não estou conseguindo produzir da mesma forma. E sentar a criança na frente do computador é difícil. Né? Não dá. Quem tem criança pequena... Doutora, tem filhos? Não, mas eu sou tia de um monte de criança, minhas amigas estão tudo malucas já. Então, impacta também no ganho do autônomo, da pessoa que está tendo que ficar com esse filho. Então, é de bom grado, penso eu, que teve um fato superveniente que afetou as duas partes, é de bom grado se negociar um valor. E talvez até do colégio propor alguma solução ali proporcional. Então, eu não tenho dúvida que cabe uma redução proporcional. Agora, para aquele colégio, é porque o ensino básico, o ensino fundamental, infantil, nunca foi permitido aula à distância. É até conveniente, são crianças. Agora, o ensino, ensino fundamental superior... médio. O ensino superior existe. Então, para quem já tem aula à distância, não vai ter abatimento nenhum. A qualidade está chegando da mesma forma, tudo. Então, não adianta você querer ser mais esperto que os outros agora. Mas houve um fato superveniente... pode falar. Até vou somar com o que você está falando, como a gente tem pouco tempo, é bom eu pontuar, se vocês quiserem pesquisar, o texto tá super simples e me comprometo a fazer vídeo sobre isso. Tem notas técnicas da Senacom, que é um órgão de proteção ao consumidor, vamos dizer assim, em termos leves, que é a nota técnica 14 de 2020, que fala das escolas no geral. Um minuto, doutora, vai cair. A 20 de 2020, que fala de academias e clubes, e a 1 de 2020, que fala de berçários. Vale a pena ler. São orientações de como resolver. Olha, foi maravilhoso. Eu poderia ficar mais 2 horas conversando com a doutora. Com certeza. A live vai cair. Quero agradecer a Paula de Almeida Borges, uma colega minha que é de Goiânia também, faz parte de um grupo do Instituto de Direito Cristão. Está falando que a escola Videira, que é a escola de ensino religioso, está dando 30%. Tem muita gente aqui elogiando. Está falando de competência, que foi legal, que foi clareza. Quantas pessoas? Eu não estou conseguindo ver o celular, eu estou aqui pelo YouTube. Agora está 18, estava em torno de 20. Mas depois eu vou jogar o resultado. Muita gente elogiando, não acredito que é para a senhora, viu, doutora? Porque eu nunca vi esse tanto de elogio e tal, então acredito. Eu queria te agradecer. Eu queria te agradecer. Vou tacar essa live no Store por mais 24 horas. Foi show de bola. Acho que não vai dar para a gente se despedir como que já está 19h59, pode cair a qualquer momento. Tenho certeza que haverá mais lives, mais temas. Parabéns à doutora